bem, Armis? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou relembrar para vocês uma notícia que saiu, né, no mês 4, né? Uma coisinha só pra dizer pra vocês que essa notícia aqui acho que chocou muito, né, o país de Seul, né? Então, assim, basicamente assim, uma notícia que, né, acho que muitos já sabem, que vamos relembrar aquela notícia que saiu até no jornal e até na televisão sobre os incêndios florestais, né, basicamente. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o Jin, né, basicamente ele foi assim, ele foi convocado, né? Então, mas como assim? Vou explicar pra vocês. Antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like, se inscreva no canal. Quem tá chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível. Conto com vocês. Vamos lá pra vocês terem uma ideia. O Jin do BTS, ele foi voluntário em ação para as vítimas do incêndio florestal, né? Do que aconteceu lá em Seul também, na Coreia do Sul, né? Então, eu vou dizer para vocês, né, pra gente ter uma ideia, antes de começar o vídeo, né? Mas vamos lá. O cantor sul-coreano serviu refeições para evacuados e bombeiros em escola. Vocês têm ideia? Vamos pro vídeo que eu vou contar para vocês. E vai ser agora para vocês terem uma ideia de o que eu estou querendo dizer, né? Então vamos lá. O cantor Jin do BTS visitou uma área atingida por incêndios florestais como voluntário. Segundo o SPUL TV News, ele serviu refeições para as vítimas em uma escola em Andong, a cerca de 2 horas de Seul. Desde o dia 28 do mês passado, o local prepara de 300 a 700 refeições quentes às vítimas que foram evacuadas e para os bombeiros. E basicamente ele disse assim: decidimos participar do trabalho voluntário porque queríamos oferecer, mesmo que seja uma pequena quantia de ajuda, àqueles que sofreram com os incêndios florestais, disse a Big Hit Music, empresa do BTS. Basicamente não foi nem um cantor, mas foi a empresa, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como é. Os integrantes do septeto doaram dinheiro para o combate ao incêndio florestal. Jungkook doou 1 bilhão de won, cerca de 3,8 milhões, tá, de reais. O V doou 200 milhões de won, cerca de 768 mil. E RM, J-Hope e Suga doaram 100 milhões de won cada, cerca de 380 mil reais, né? Eu sei que não é reais, mas para vocês entenderem. O Jin do BTS se voluntariou em Jilanjimyeon, Andong, ajudando a servir refeições para as vítimas do incêndio florestal. E a Big Hit Music declarou: ele decidiu participar da atividade voluntária porque queria oferecer mesmo que uma pequena ajuda aos afetados pelo incêndio. Só para vocês terem uma ideia, tem até fotos também que, né, tiraram dele, né, no dia, né, que ele estava oferecendo lá a comida. E essas duas imagens que eu vou mostrar para vocês foi basicamente no dia, né, que falaram, né, sobre tipo dele participar, né, desse dia. E basicamente foi uma coisa assim bem legal, né, dele fazer. E só que no Twitter postaram, né, sobre tipo essa ajuda dele, né, que é bem importante de ajudar, né, porque para muitos que não sabem, né, aquelas pessoas que sofreram aquele incêndio basicamente não conseguiram fazer, né, tipo, não conseguiram fazer o que queriam, né, basicamente estavam fugindo muito do fogo. E era uma coisa assim um pouquinho triste também, de tanto que a gente pensa que possa ser outras, ou às vezes possa, se a gente pensar bem, hoje em dia pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo a gente está morando aqui no Brasil, né? Se
esse incêndio florestal, né, assim, que eu vejo na televisão, não voltou a aparecer, mas né, no mês passado acabou atingindo, quer dizer, no mês 4 basicamente é abril, né? Mas basicamente, como disse, esse incêndio florestal basicamente ele afetou outros lugares do mundo, né? Outros países. Só que nós armes, não pensamos que esse incêndio florestal ia chegar em Seul. Então, assim, a Coreia do Sul é um lugar que você tem muito sonho de ir. Nós armes temos muito sonho de ir. Só que a gente nunca pensou que esse incêndio florestal ia chegar até lá. E acabou chegando. Então, assim, olha, atingiu uma parte que, infelizmente, assim, já foi gravada pelo BTS, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi mesmo, mas apareceu até na televisão. Enfim, muitos lugares que estão sendo atingidos, está sendo muito difícil daquelas pessoas, né, que perderam tudo, perderam suas casas. Muita gente hoje em dia fica querendo rever o lugar, né, que foi atingido sei lá, eu vou lá para ver como que está, né, o que foi atingido muito mais. Para vocês terem uma ideia, se você se colocar no lugar daquelas pessoas que foram afetadas pelo incêndio e você está no abrigo, mas você quer voltar aonde você morou e onde aconteceu, né, o incêndio, muita gente gosta de voltar lá e de rever, né? Tipo, eu morei aqui por muito tempo, né? A gente viveu bem aqui, mas quando você vê uma imagem de várias casas, tipo, queimadas, nem, tipo, ficou, tem casas que ficou só as ruínas, né? Tem casas que ficou só as ruínas, tem casa que não sobrou nada, tem casa que foi abaixo, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, tem gente que, sei lá, possa querer lá, né, rever de como que está, mas basicamente tem outras que não gostam, né, porque se rever vai cair aquelas lágrimas de choro, né, de dizer assim que a gente nunca pensou que ia acontecer com a gente, mas acabou acontecendo, né? Então, enfim, assim, é triste, mas ao mesmo tempo parece que, assim, Jesus já desceu dizendo que já estava na hora daquelas pessoas saírem dali, né? Que não era um lugar mais seguro, sei lá, enfim, eram coisas que acontecem que a gente não tem explicação, não tem como explicar essas coisas, né? Possa ser chato, né? É triste ver umas coisas acontecendo, mas por enquanto, até hoje, até nesse mês de hoje, não temos, assim, previsão de foco de incêndio, né, florestais por aí. Mas com esse tempo seco acontece essas coisas. Então, assim, lá em Seul é um lugar que nunca era para ser atingido, mas acabou sendo atingido por várias, né, florestas que tem por ali por perto, parques, né, enfim, coisas que, né, sem palavras para ficar descrevendo essas coisas, né, para frente. Então, como digamos assim, na nossa vida, né? É chato ver, mas pelo menos o grupo, né, o BTS, eles doaram, né, dinheiro, né, para essas pessoas, né, que sofreram, né, esses destroços, né, dos incêndios. E, enfim, não é assim, você querer rever, né, de como que está o local até hoje. Não é legal ver, porque se você vê logo de primeira, você já vê que de alguns momentos vai cair aquela tristeza em você de falar, olha, era uma sorte, assim, de correr, né? Então, assim, é triste, mas ao mesmo tempo, pelo menos tem gente que conseguiu sair são e salvo sem nenhum machucado, né? Mas tem casas que infelizmente não seguraram. Mas isso, basicamente essa notícia que eu queria mostrar pra vocês. É uma notícia bem legal também né, que o Jin, né, basicamente doou o dinheiro. Ele ajudou, né, a dar comida, né, para os bombeiros também, porque os bombeiros trabalharam muito, não é pouco não, mas
é difícil ter essas coisas. Mas é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia, deixa seu like, se inscreva-se no canal. Quem está chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se mais, se traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos. Vamos rumo nessa meta com força mais rápido possível. Quanto vocês. Lembrando que essa notícia aqui saiu em abril, então, só pra vocês terem uma ideia, eu tô retrasando pra vocês, pra gente lembrar, né? E assim, pelo menos uma notícia boa também, tá? Mas isso, mas é isso, vou deixando o vídeo por aqui. Então, é isso. Então, é nóis. Valeu, falou, até a próxima notícia do BTS. Fui!